Olá, espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar sequência às nossas aulas. E hoje um tema bastante importante, bastante interessante é falarmos sobre tese e argumentos. Trouxe um texto de modelo para a gente avaliar como que o autor ele vai construindo essa argumentação. E acho que o primeiro ponto importante é que a argumentação ela não é um gênero textual, tá? Eu tenho vários gêneros textuais que se apropriam da argumentação. Então, a argumentação ela é considerada uma tipologia textual, essa estrutura de argumentação. E ela sempre tem uma forma padrão, né? Você apresenta uma tese, que é o ponto de vista central, e a partir dessa tese você vai fazendo a construção dos argumentos que corroboram para que essa tese seja validada, tenha credibilidade, tá bom? Então, essa é a definição. A tese é a ideia central. E o argumento são as ideias que eu utilizo para construir. Agora, uma coisa importante é como isso se aplica tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E eu quero dar uma ênfase aqui ao mundo corporativo, porque, por exemplo, imagina que você está numa reunião e você precisa apresentar ali um projeto em que vá trazer um certo lucro para a empresa, mas que então precisa de um investimento. Então, eu preciso apresentar para minha diretoria, para minha equipe, que eu vou precisar fazer um investimento, mas que isso futuramente vai trazer. Então, falar em dinheiro é uma coisa difícil, não é não? Ainda mais quando a gente pensa em investimento. Então, eu preciso construir os argumentos, explicando a importância, explicando de que maneira isso vai trazer o retorno. Tese e argumentação, ela está muito presente na vida corporativa. Está muito presente. E não só na corporativa, na nossa vida pessoal ela também vai se apresentar, mas tem um ponto importante, o argumento. Porque às vezes nós conseguimos pensar na tese, nós conseguimos pensar ali na tese, mas a gente não consegue trazer argumentos que sustentem essa tese. Há algumas pessoas que naturalmente elas têm um dom de se expressar, de defender o ponto de vista delas, mas é preciso ter um esforço, é preciso ter pesquisa. Bons argumentos são construídos por meio de pesquisa. Um argumento muito bom é quando nós vamos pensar em números, e isso eu vou trazer hoje na aula. Números matemáticos, porcentagem, dados matemáticos que já comprovem um argumento que a gente queira pensar. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu trouxe para vocês a leitura de uma carta aberta. A carta aberta é um gênero textual muito legal, muito importante, principalmente para o meio acadêmico, né, que é o espaço em que vocês estão. O que é uma carta aberta? É um gênero textual que eu procuro fazer um pedido, tá? Mas esse pedido, ele não é um pedido pessoal, ele não tem esse cunho pessoal. Ele sempre vai trazer à tona uma questão que tem um caráter social. Então, é um pedido que vai favorecer toda uma sociedade. Essa carta aberta ela pode ser tanto literalmente direcionada a alguém, especificamente, um pedido específico que tem uma pessoa que é capaz de resolver aquilo, quanto essa carta aberta ela pode ser para algo mais amplo. Por exemplo, durante a pandemia, muitos profissionais da saúde produziram carta aberta à sociedade para que elas tivessem consciência do que estava acontecendo, a pandemia da Covid-19. Muitas pessoas foram se posicionando, por favor, respeite isso, aquilo, lave as mãos, use máscara, a série de protocolos que vocês lembram muito bem, nós lembramos muito bem como aconteceu. Mas a carta aberta, ela pode ser específica a alguém, a determinada autoridade, ao diretor, né? Alguém que consiga resolver o problema. E ela tem uma estrutura relativamente padrão, quando eu falo relativamente, porque nada é literalmente rígido, tá bom? Mas geralmente nós iniciamos com uma apresentação de um problema, que não deixa de ser uma argumentação quando você apresenta seu problema. E dentro da apresentação de problema, a gente já vem na sequência, a gente faz um pedido. Dentro desse pedido, eu posso ter ali uma tese escondida, camuflada. Depois que eu faço meu pedido, eu vou argumentar sobre o pedido, eu vou dizer a razão pela qual esse pedido é importante, né? Eu vou defender ali meu ponto de vista.
e a gente finaliza com uma conclusão, também sendo possível uma retomada do pedido. Essa é uma estrutura, tem autores que invertem, eles começam argumentando, depois eles fazem o pedido oficialmente, por isso que eu falo que é uma estrutura relativamente estável, porque você pode fazer uma alteração ali, mas são essas informações que precisam acontecer dentro da carta aberta. E aí tem a leitura de uma carta aberta para vocês, que é a carta aberta para o futuro. E é muito interessante porque são jovens de todo o Brasil que vão produzir esse texto e eles querem um Brasil melhor. Então, vou ler um parágrafo para vocês verem. Vislumbrando nossos maiores anseios como geração para a construção e permanência da democracia brasileira e notando os maiores problemas que acreditamos que assolam nossa terra, debruçamos-nos na esperança de que as próximas gerações desfrutem de um Brasil melhor. Então, aqui eles têm uma tese aqui camuflada, mas indiretamente percebemos que não temos um Brasil satisfatório, né? E estamos debruçando para que o futuro seja melhor. Então, tem um pedido também aqui, né? Que um futuro seja melhor. E que hoje não está bom o suficiente, isso está claro. Porque a partir do momento que nós pedimos algo nesse tom, é porque a realidade atual não se encontra num estado bacana. Um dos parágrafos do texto eu trouxe para trazer destaque. Então, vamos pensar em alguns argumentos. Sem educação não há democracia. É possível sonhar com um futuro no qual uma educação sólida e efetiva não seja a cabeça, onde o acesso é restrito, a estrutura ainda é precária e o ensino subjetivo. Então, aqui, gente, os autores eles trazem opinião, eles dizem que a educação não é sólida, ela não é efetiva. Mas, veja bem, isso poderia ser simplesmente uma opinião, é subjetivo. Mas ele vai trazer o Brasil está em quinta pior posição em leitura, de acordo com o PISA. O que é o PISA? O PISA é uma avaliação que acontece, ela trabalha com aspectos de leitura, na matemática também, e ela vai avaliar países do mundo todo, alunos de 15 anos, não é por série, é sim por idade, eles vão fazer essa avaliação e eles colocam as nações em uma régua de proficiência, tanto na matemática quanto na língua portuguesa. E aqui não é a questão da gramática, é a capacidade de leitura. O que a gente entende por capacidade de leitura? É o quão você consegue interpretar determinado texto. É o quanto de entendimento você tem sobre aquele texto. E a aula de leitura, eu sempre gosto de frisar que ela é uma aula chata. Porque para eu ler um texto, eu preciso saber o que eu tô lendo, por que eu tô lendo, qual é o conteúdo. Eu conheço as palavras, né? Esse texto dialoga comigo. Veja bem, vocês vão ler hoje uma carta aberta. Eu gosto de apresentar para vocês o que é uma carta aberta para que vocês tenham noção do que vão encontrar nesse texto. Então, esse é o primeiro passo de uma leitura. E o Brasil ele se encontra em quinto lugar. Esta informação, quando você traz estatística, quando você traz aqui, na verdade, presente ali numa tabela, né, de classificação, isso é um argumento. Então, o Brasil não está bem em leitura, certo? Como nós sabemos? Porque nós temos um exame que comprova isso. Isso é um argumento bastante sólido, que carece de bastante atenção. Na carta, vocês vão fazer a leitura e vocês vão perceber outros argumentos presentes. Então, a aula de hoje é realmente a gente pensar que uma tese é um ponto de vista que eu defendo, e para que eu defenda esse ponto de vista, eu vou trazendo argumentos sólidos. Eu posso trazer argumentos por exemplificação, argumentos usando fala de outras pessoas que tenham autoridade no assunto. Eu posso trazer os argumentos, como eu já comentei para vocês, em relação aos números, que são muito sólidos. Eu posso ter a argumentação de causa-consequência, ou seja, se isso não acontecer, tal coisa acontece. O texto também traz um pouco de argumentação de causa-consequência, e assim vai se construindo uma boa argumentação. Hoje a gente fica na leitura, numa próxima aula a gente também vai começar a construir essa argumentação de forma diferente. Bom, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula, gente.